Então, boa noite a todos, né? Estamos iniciando nossa segunda aula de Informática Intermediária 1. Então, boa noite a todos que estão presentes. E também aqueles que, por acaso, por um motivo ou outro, não estão assistindo nossa aula ao vivo, mas depois vai assistir nossa gravação. Então, nós estamos hoje no dia 9, né, de novembro, penúltimo mês do ano. Então, estamos iniciando nossa segunda aula. Então, boa noite a todos. Pessoal, ontem, quem esteve na nossa aula ou assistiu a aula depois, nós falamos um pouquinho mais sobre computadores, teoria, quando surgiu, valores, as peças, essas informações. Hoje, nós vamos falar de outra coisa ligada aos computadores, que são os softwares. Alguém de vocês sabe o que é um software? Lucélia, João Marcos, Vitória, Thalita, Marinilza. Alguém sabe o que é um software? Hoje em dia, né, nós confundimos um pouquinho, porque hoje nós todos temos smartphone, né? Nós confundimos com aplicativos. Vocês concordam comigo que o aplicativo também é um software? Vocês concordam, pessoal? Sim, Então, o que acontece? Nós temos, então, várias formas. Nós temos software, que são programas de inicialização. Nós temos software, que é drivers de computadores. Nós temos software de jogos. Nós temos software de programas bancários. Então, nós temos todas essas informações que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos de software, eu vou voltar lá naquelas origens, igual eu falei inicialmente. Antigamente, pessoal, antes de chegar o Windows 95, quando nós tínhamos, ligava um computador, ele não ligava diretamente no sistema. Ele ligava um outro programa que chamava DOS, um chamava DOS, né? Aí você digitava comandos para ele, e sim, acessar o sistema Windows. O Windows também é um software, só que é um software entre hardware, que é a parte física do computador, e os programas, os drives, ou seja, então ele é uma ponte entre eles. Então, quando nós falamos de software, nós temos então esse leque de conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais. Como eu falei para vocês na aula de ontem, eu não vou ficar lendo o material com vocês, que o material está postado, né? Eu vou até abrir o material só para vocês terem uma noção sobre essas atividades. Então, eu vou compartilhar aqui, não vou ler a tela, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês algumas informações. Então, né, aqui fala um pouquinho sobre conceitos básicos de software, né? Algumas informações. Então, nós lembramos que nós temos hoje um triângulo. Não é um triângulo de pessoas, mas é um triângulo aonde nós temos hardware, que é a parte física, nós temos as pessoas que interagem e temos também o software. Aí nós temos vários tipos de software, que nós vamos entrar em detalhe hoje. Então, eu falei que não eu vou ficar lendo, né? Então, estou só mostrando para vocês algumas coisas.
Então, o software, ele é o componente lógico do sistema computacional. Quando eu falei de Windows, ele é uma ponte entre o usuário e a máquina, onde ele vai possuir série de instruções, onde, passo a passo, você vai ver a sua importância e como executar a ferramenta. E uma coisa muito importante é que todo software, ele tem o quê? Ele tem atualizações, ele tem tarefas rotineiras, ele, dependendo do software que você está usando, ele aumenta a sua produtividade. Por exemplo, hoje, nós temos vários softwares, vários aplicativos que rendem muito dinheiro. Me cite, pessoal, um aplicativo que hoje está dando muito dinheiro hoje. Nós temos a Uber, né, pessoal? Ele é um aplicativo, não é verdade? Que você instala no seu celular. E TikTok, isso. Então, nós temos vários tipos de aplicativo que hoje dá dinheiro. Então, são ferramentas que muitas pessoas... Isso. Então, nós temos vários tipos hoje. Nós temos aqui softwares de compra de comida. Então isso, eles aumentam a produtividade. Por exemplo, quando eu instalo o aplicativo no meu celular, eu estou evitando de fazer propaganda. Eu estou evitando de gastar dinheiro com televisão, muito dinheiro, porque antigamente, não sei se vocês lembram, tinha muito mais comerciais que hoje. Então hoje diminuiu bastante. Então isso é muito importante. Isso tudo é um software, ou seja, mesmo sendo para smartphone, ele é interligado. Então, aqui mais detalhadamente, né, como é que é um software? Então, ele é um programa de computador, smartphone. Mas toda vez para mim criar um software, o que eu preciso criar? Uma documentação. Vocês acham, pessoal, que é fácil criar um programa de computador, um software? Vocês acham que é fácil? Hoje nós temos N aplicativos de fazer programas. Por exemplo, olha aqui para vocês verem aqui, pessoal. Eu nunca, aonde eu estou falando com vocês, eu estou numa escola, não é o Cotec, mas eu estou numa co-irmã do Cotec, que é a Escola do Futuro, aonde eu estou numa sala que não está só eu aqui dando aula, aqui com vocês. Então, eu estou dando aula para vocês e tem pessoas aqui que estão trabalhando. Do meu lado aqui tem um colega aqui que está criando um programa criando um material onde ele vai dar uma aula sábado de criar um software. Então ele está usando ferramentas, ele está estudando aqui ferramentas aonde ele vai criar programas tanto para o computador, tanto como um aplicativo. Então, precisa criar uma documentação. Pessoal, são várias etapas, são vários métodos e são várias coisas que tem que fazer para criar um programa, um software capaz de ter sucesso. Aí nós temos que classificar os tipos de software. Nós temos os produtos genéricos. Todo programa, ele tem um software genérico. Por exemplo, ontem eu falei sobre o pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint. Nós temos os genéricos, aqueles que não pagam. E temos aqueles programas, aplicativos, que foram criados especificamente para uma área. Foi o que nós falamos do iFood, da Uber, ou seja, ele é um aplicativo só para eles.
Então, são o quê? São produtos criados, são produtos encomendados. Aí, com o passar dos anos, hoje o software, ele caiu bastante de preço. Lembrando que há muitos anos atrás o software era muito mais caro. Principalmente uma coisa, quem são pessoas mais antigas, quando eu falo pessoas mais antigas, pessoas com 40, 50 anos, naquela época, praticamente não existiam computadores. Não de uso doméstico, existiam algumas pequenas empresas que tinham, mas não era para uso comercial. Então, era caríssimo. A manutenção, os softwares, os programas que criavam eles, que era o Pascal, que era o... Cláudio, qual que era aqueles programas daquela época que utilizavam na década de 80? Pascal, que mais? Na década de 80 era o Pascal, COBOL, Clipper, né? Eram todos programas de baixo nível, né? Isso, era o Assembly, que era de baixo nível. Então, eram programas que eram muito utilizados naquela época. Hoje não, hoje nós usamos o Python, nós usamos a linguagem C, nós usamos o JavaScript. Então, nós temos vários outros hoje que é até muito mais fácil de trabalhar, mais fácil de utilizar. E vou ser sincero para vocês, pessoal, é uma área que falta muita mão de obra. Existe poucas, o nível nessa área de quem criam softwares, programas, ele é uma área que está se expandindo muito. Hoje, quem é um programador de um nível bom para ótimo, quanto vocês acham que custa hoje um salário de uma pessoa que mexe com programação de nível top? Vocês acham que ganha por mês? Vocês têm uma noção, pessoal? Pode chutar o valor. Chuta um valor aí, pessoal. Thalita falou 6.000. Thalita, a última vaga que eu vi, que não é um salário muito bom, e ficou 6 meses esperando um candidato, e parece que depois de uns 6 meses que acham uma pessoa para trabalhar, o salário era 10.100. E olha que os requisitos não eram aqueles requisitos, nossa, vai ser difícil arrumar uma pessoa. Não eram os requisitos, não. Por exemplo, eu particularmente, eu não tenho esses requisitos para essa vaga. Eu não sou muito fã de programação, mas tem pessoas que eu conheço, até colega que está aqui do meu lado, que eu acho que o nível de requisitos, eu tinha certeza que atendia os requisitos. Então, é a evolução da tecnologia, é a evolução do software. Então, hoje, quem trabalha numa empresa top, o salário é 25, 30 mil, eles têm um nível júnior, nível sênior e assim vai. Então, tem empresas que contratam, mas você vai falar assim, mas vem cá, você está falando aí que é baixo custo. Vocês acham, pessoal, que ter um programador 24 horas à sua disposição
24, 25 mil por mês, 25 mil, 20 mil é alto? Não é. Então, pelo tanto de trabalho que tem que ser feito. E lembrando que eu falei para vocês, para elaborar um software, não é assim, eu vou falar assim, gente, vamos montar um software agora sobre cadastro de funcionário. Não, eu preciso fazer uma documentação para isso. Eu tenho que fazer várias coisas para saber se ele é muito importante e se ele é viável e confortável. Como eu falei inicialmente, né? Software está em todo lugar, no computador, na televisão, no avião, nos hospitais, nas empresas, nos celulares. Os celulares hoje todos viraram, né? Um balcão de software, né? Você entra lá no Play Store lá, você vê aqui tanto de programa lá que você pode estar baixando. Aí você fala assim, mas tudo de graça? Não, não é tudo de graça. Eles arrumam um meio de ganhar dinheiro em cima, um meio de propaganda. Vocês acham, pessoal, que o YouTube, você assiste o YouTube de graça, os vídeos de graça, você posta vídeo de graça? Vocês acham que eles não colocam, toda vez que você vai ver um vídeo, várias vezes, ele não para entrando numa propaganda? Não acontece isso, pessoal? Toda propaganda ali, o YouTube está ganhando dinheiro. Está ganhando. Então, quando a gente vai mexer com um sistema, aí nós temos sistemas críticos, que são aqueles sistemas que eles são indispensáveis na nossa vida, que são hospitais, bancos. Você já imaginou, pessoal, você está sacando lá 5 mil reais no caixa eletrônico, 3 mil, 2 mil, e de repente o dinheiro não cai, aí ele dá como recebido? Eu tenho certeza que aconteceu com vocês, de sacar dinheiro, o dinheiro não cair, aí você tira o extrato, está lá, sacou o dinheiro, aí você fica assim, nossa, eu não peguei o dinheiro está lá como... No dia seguinte, o que aparece? Estorno, porque o sistema, como ele não tirou o dinheiro para fora, ele volta, e depois da meia-noite, ele restaura o sistema, ou seja, ele vê se realmente o dinheiro foi sacado ou não daquela conta. E a parte médica, imagina, você está querendo fazer uma cirurgia de catarata nos olhos e de repente falar que você tem que fazer uma apendicite. Então, eles são equipamentos, são softwares que não pode ter erros. Até aí tudo bem, pessoal? Aí, como eu falei, né, nós temos que ter software de confiabilidade, né, que são de voos. Pessoal, vocês já imaginaram? Hoje, o maior aeroporto que temos hoje no Brasil é eu acho, não tenho certeza, acho que é o de Viracopos, em São Paulo. Não tenho certeza. Vocês já imaginaram se os aviões não tiver um controle detalhadamente, o que vai acontecer? Os aviões vão se chocar. Então, são coisas que ele tem que estar, as suas informações têm que estar 100% coerente. Aí, como eu tinha falado na aula passada sobre os smartphones, né? Quando surgiram eles, aí agora nós estamos mostrando um pouquinho sobre a sua evolução. Como eram esses aparelhos naquela época para hoje.
Antigamente nós tínhamos aparelhos com pouca memória, as características entre elas eram quase mesmo, mudava só a aparência, né? Basicamente era tudo parecido. E nós vamos falar sobre um pouquinho, alguns tipos de software. Como eu falei inicialmente, nós temos software que são relacionados com sistemas operacionais, que seria o Windows, Linux, o Mac OS. Aí nós temos o sistema Android, que é para os celulares, e assim por diante. Nós temos os softwares de programa de instalação do computador, toda vez que você liga o computador, ele aparece uma tela, aparece o dia, a hora, carregando todas as informações. Então, quer dizer, é um controle da BIOS, né? Aí, como eu falei, nós temos os aplicativos comerciais, que são os softwares de empresas, de escolas, software de tempo real, que aí podemos colocar de trânsito, do aeroporto, software de inteligência artificial, que aí nós temos os programas que utilizamos na robótica, né? Que seria o Arduino, o EV3, que é os blocos, né? Então, são vários que são interligados entre eles. Até chegar, né, ao sistema operacional, que é o, como eu falei inicialmente, que é aquele que interage com o computador. Quando você aperta o botão do computador, o sistema operacional, ele aciona os hardwares que tem na sua placa-mãe com o seu sistema operacional, ou seja, ele como se ativasse todos eles. São coisas que não existiam nos computadores antigos, como eu falei inicialmente, ele ligava numa tela preta, você tinha que saber comandos. Se você não soubesse comandos do DOS, o computador ficava com tela preta. E foi com a evolução do tempo. Até aí tranquilo? Alguma pergunta? Então, aqui eu já falei, né, os sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac OS, Solaris. Então, como eu falei inicialmente, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, ó, para você ver. O material que eu mandei para vocês é um material amplo, ou seja, ó, para você ver, eu estou no slide 14 até o 34. Então, que fala sobre as linguagens de cada ano, ó. Quem foi os criadores das linguagens. Então, aí nós temos linguagens de alto nível, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Então, pessoal, quando vocês ligam o seu celular, quando você liga o seu computador, ele vai ter várias formas, várias etapas na sua utilização. Aí o que acontece? Então, falei um pouquinho sobre a teoria dos softwares, o surgimento. Agora, qual que é a diferença de um software livre com um software pago? Aí alguém vai falar assim, pessoal, está tranquilo, o software livre é aquele que é de graça, o software pago é aquele que tem que pagar. Tá certo, olhando por esse lado, tá. Mas o software livre é aquele que não precisa comprar licença, por exemplo, ele é um sistema free, sem fins lucrativos. Por exemplo,
O Windows, ele é um sistema operacional livre ou pago? Pessoal? Ele é um sistema livre ou pago? O Windows, ele é um sistema pago, aonde eu preciso pagar de acordo com a sua versão. Então, o Windows é um sistema pago de acordo com a sua versão. Aí nós temos Quais são as versões de Windows que nós já tivemos? Desde as suas origens. Windows 1.0, 2.0, 3.0, aí tivemos algumas atualizações, 3.1, 3.2, nós já tivemos Windows 95, 98, 2000, CE, Millennium, Server, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e agora o Windows 11. Só que, diferente dos softwares, de acordo com a atualização do Windows, ele usa mais requisitos. Então, o que acontece? Tem computadores que eu não consigo pôr versões antigas e tem computadores antigos que eu não aceito versões novas. Então, ele é configurado para ter até aquela versão. Depois ele não consegue nem atualizar essa parte. Por exemplo, quem comprou aí smartphone neste ano? Quem comprou celular esse ano? Smartphone esse ano? Quem comprou um smartphone no ano passado? Vocês sabiam que quando você compra um smartphone novo, ele aceita no máximo 2 atualizações? Vocês sabiam disso, pessoal? Eu não. Ele aceita apenas 2 atualizações de Android. Não estamos falando de atualização de software. Atualização de Android. Por exemplo, o meu celular, deixa eu ver qual que é a versão do meu Android. Quer ver? O meu sistema aqui agora, o meu é o 12. Quando eu comprei ele, era o 11, 10 ou 11. Ele não aceita mais atualização. Por exemplo, eu não sei se tem um Android 13. Se não tiver e lançar, o meu smartphone não aceita o 13. Todas as suas atualizações de Android já foi. Aí, é pra gente com... Isso mesmo, Ana. Então, isso é para quê? Para forçar a você trocar de celular de 2 em 2, 3 em 3 anos. Vocês conseguem ficar mais de 3 anos sem trocar um aparelho? Nós não falamos que começa a ficar lento, igual obsoleto. Então, o que acontece? Para nós não serve, mas para outra pessoa serve. Então, com o tempo, ele muda. Igual o Windows. Por exemplo, hoje nós estamos com o Windows 11. Vocês acham que o computador de 6 anos atrás aceita o Windows 11?
Não aceita. É só computadores de 2, 3 anos para cá. Então, se você for comprar um computador novo, beleza, você consegue pôr o Windows 11. Se você for comprar um computador usado de uns 3 anos atrás, 4 anos, a probabilidade de não conseguir instalar o Windows 11 é grande. Ah, professor, mas eu fui numa loja de informática, você falou para mim que não, mas eu comprei um computador que meu tem uns 4, 5 anos e consegui instalar o Windows 11. Aí são sistemas modificados que eles fazem para você poder utilizar, mas o original em si, ele não dá certo. Então o software voltando lá sobre o software, o Windows, que é um Windows é pago, então o dono, quem gere ele é a Microsoft, então de acordo com as suas versões, ele cobra a licença. Agora, qual é uma versão de sistema operacional gratuito? Linux. Aí nós temos o Fedora, Kurumin, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, e assim vai. Então são sistemas totalmente gratuitos. Ele não tem fins lucrativos. Então eu posso baixar e instalar no meu computador uma versão Linux. Então, aí nós temos a versão trial. Hoje, por exemplo, nós temos hoje programas versão trial. O que é uma versão trial? Ele funciona por um determinado período. Depois, para ele funcionar novamente, ou continuar funcionando, aí sim eu tenho que comprar licença. Por exemplo, acontece isso muito com quem? Com os antivírus. Nós temos algumas versões de antivírus. Se você entrar na internet, você entrar lá nos navegadores, lá no Google Play, por exemplo, você consegue baixar por 30 dias. Depois de 30 dias, você gostou? Como é que você faz para continuar tendo ele? Pagando a licença por 1 ano, por 2 anos e assim por diante. Até aí tranquilo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí nós temos. Então, quando nós entramos, quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Na versão do Windows 11, esse meu é o Windows 11. Nós temos, ele tem um pouquinho de aparência com o smartphone, aonde quando eu clico aqui no iniciar, ele vai me aparecer, cadê aqui? Todos os aplicativos, deixa eu ver se vai ter aqui, quer ver? Não, que não tem. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Aí nós temos aqui Microsoft Store. Então nós temos o Play Store no celular, smartphone. Então aqui, ó, eu tenho, aqui é a parte inicial. Se eu colocar aqui o aplicativo antivírus, ele vai me mostrar umas versões. Ó, lembrando que ele é gratuito por 30 dias. Então, eu vou clicar nele e vou clicar no instalar.
Então ele vai instalar, claro que ele vai funcionar por um período e depois ele vai me cobrar. Aí aqui, ó, Open Office. Você lembra que eu falei para vocês que o Windows, o Microsoft tem os seus concorrentes gratuitos? Então aqui nós temos, ó, as versões Word, Excel, PowerPoint, é gratuito. Então posso estar baixando, só que tem alguns aplicativos que ele não salva com as mesmas extensões do pacote Office. Ó, o LibreOffice aqui, ó, ele é pago. Ó, cadê o valor dele? Ó, R$16,95. Então, quer dizer, você pode estar comprando as versões. Quem gosta de futebol, jogo de futebol, ó, FIFA. Então, ó. Não são aqueles de videogame, então são similares. Ó, gratuito. Aí depois tem as versões pagas. Os bons são pagos, ó. Os melhores são pagos. Então, quer dizer, são ferramentas de software que eu posso estar baixando. Lembrando que quando eu baixo pelo aplicativo, ele tem uma segurança maior do que eu estar baixando da própria internet. Basicamente, pessoal, é isso sobre software. Então, falamos sobre software empresarial, de computadores, smartphone, de empresas, trial, free, né, que não precisa pagar, pago. Então, basicamente, a nossa aula é esse conteúdo, a nossa aula é essa parte aí, aonde amanhã, na nossa aula de sexta, nós vamos começar a mexer com Word. Nós vamos falar um pouquinho do Word, já começar a mexer mão na massa, aonde vocês vão depois fazer em casa, nos seus computadores. Quem tem computador em casa pode assistir aula pelo smartphone e fazer junto comigo a atividade online. Então, amanhã em diante, já o foco já de mão na massa. A primeira, segunda aula era mais teórica, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. E a partir da próxima já se torna uma aula mais prática. Alguém quer comentar? Falar alguma coisa? Então, pessoal, agora vai dar quase 8 horas da noite, né? Quase as 20 horas. Todos vocês já fizeram a atividade? Quem ainda não fez atividade 1? Quem ainda não fez? Então, quem não fez, peço que faça. E quem já fez, a atividade 2 já está liberada. Ela é bem simples, igual foi a primeira. E até as 22 horas eu estou pelo WhatsApp para tirar dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado e até amanhã, pessoal.